Enquanto ainda trabalhava no estúdio de animação Liefeld Green Studio, Walt Disney adaptou o conto de fadas Cinderela, escrito por Charles Perrault em 1697, como parte de uma série de curtas animados em 1922. Em dezembro de 1933, ele estava interessado em retomar para a história e produzir uma segunda versão, agora na Disney. O projeto fazia parte do Silly Symphonies, uma série de 75 desenhos animados produzidos pelo Walt Disney Productions entre 1929 e 1939. Burt Gillett foi nomeado diretor do curta, enquanto Frank Churchill foi escolhido como compositor. Gillett era uma escolha natural para o trabalho, já que ele estava profundamente envolvido com a série de curtas de comédia musical do estúdio. O trabalho de Gillett rendeu ao diretor 2 Oscars de curta-metragem de animação por Flores e Árvores, de 1932, e Os Três Porquinhos, de 1933. O primeiro esboço da história incluía novos companheiros para Cinderela, como ratos e pássaros brancos. Para expandir a trama, os artistas de storyboard sugeriram piadas visuais, algumas das quais realmente estariam presentes no filme. No entanto, no início de 1938, os animadores entenderam que a história era muito complicada para ser condensada em um curta, sugerindo que o material tinha potencial para ser um longa-metragem animado. Eu sou Julia Gavilan, e esse é o Mais Que Um Filme. O roteirista, animador e diretor Al Perkins foi rapidamente escolhido para escrever o primeiro esboço do longa-metragem, que continha inicialmente 14 páginas da história. Porém, 2 anos depois, um novo tratamento, mais fiel ao conto de fadas, foi escrito por Dana Coffey e Bianca Majoli. O tratamento incluía a madrasta se chamar Flomirel de La Pochelle, as 2 irmãs Wanda e Jovette, um assessor do príncipe chamado Spink e o instrutor de dança das irmãs Monsieur Carneual. A história ainda trazia uma leva de novos animais, como o rato de estimação Dusty, a tartaruga Clarissa e o gato Bom Bob. No entanto, o tratamento mudava a história depois que Cinderela chega tarde em casa após o baile. Na trama, a família adotiva da protagonista aprisiona Cinderela em um porão de uma masmorra. Quando Spink e a tropa do príncipe chegam à residência La Pochelle, Dusty pega o sapatinho de cristal e os leva para libertar Cinderela. Em setembro de 1943, a Disney designou Duck Hammer e Joy Grant para começarem a trabalhar em Cinderela como supervisores de história, lhes dando um orçamento preliminar de $1 milhão. No entanto, em 1945, o trabalho foi interrompido novamente. Durante os estágios iniciais da escrita de A Canção do Sul, lançada em 1946, Dalton S. Raymond e Maurice Ralph se desentenderam, e Ralph foi transferido para trabalhar em Cinderela. A versão de Ralph mostrou uma Cinderela menos passiva que a Branca de Neve e mais rebelde contra a família adotiva. Segundo o roteirista, Cinderela deveria ser mais combativa e resistir contra as mudanças que a madrasta fez na vida e na casa dela. Então Ralph escreveu na versão dele que a protagonista se revoltava contra as ordens e era jogada no sótão como forma de punição. Porém, ninguém levou a sério a versão dele, que rapidamente foi descartada. Enquanto isso, a Disney continuava fazendo novas reuniões de história na primavera de 1946 em busca de um roteiro definitivo. No final de março de 1947, o estúdio recebeu um tratamento de Ted Sears, Homer Brightman e Harry Rivers, com o príncipe sendo apresentado no início da história, uma lembrança da Branca de Neve e os 7 Anões, lançado 10 anos antes. Em maio do mesmo ano, a primeira fase aproximada do storyboard estava em processo, e um relatório de inventário interno da Disney daquele mesmo mês sugeriu uma abordagem diferente com a história, dando mais enfoque para os animais do curral e as observações das atividades diárias da Cinderela. Na época, os bastidores da Disney eram complexos, especialmente porque o estúdio gastava muito dinheiro fazendo produções que demoravam para estrear. Após o lançamento de Como é Bom Se Divertir em 1947, a dívida bancária do estúdio diminuiu de $4,2 milhões para $3 milhões. A animação fazia parte de uma série de longas-metragens compostas por histórias curtas, que marcaram as produções feitas pelo estúdio na década de 1940, período que a Disney passou por uma falta de recursos provocada pela Segunda Guerra Mundial. Nesse ponto, a Disney reconheceu a necessidade de criar um planejamento econômico mais sólido, mas enfatizando aos credores que reduzir a produção pioraria as coisas. O principal plano do estúdio era voltar a produzir longas-metragens de animação que contavam uma única história, e 3 projetos animados estavam em desenvolvimento: Cinderela, Alice no País das Maravilhas e Peter Pan. Entretanto, a Disney acreditava que os personagens de Alice no País das Maravilhas e Peter Pan eram muito frios, enquanto Cinderela continha elementos semelhantes à Branca de Neve e poderia ser um sucesso. Então, o estúdio finalmente deu luz verde à produção de Cinderela.
Sentindo que o filme poderia ser um sucesso, Walt Disney selecionou os principais talentos do estúdio para trabalhar no projeto. Ben Sharpenstein foi designado como produtor supervisor, enquanto Hamilton Lusky, Wilfred Jackson e Clyde Geromini se tornaram diretores da produção. Curiosamente, a Disney também retomou a produção de Alice no País das Maravilhas para que as duas equipes de animação competissem entre si para ver qual filme ficaria pronto primeiro. No início de 1948, Cinderela havia progredido mais que Alice no País das Maravilhas, sendo acelerada para se tornar o primeiro longa-metragem de animação desde Bambi, lançado em 1942. Durante uma reunião de história em meados de janeiro de 1948, as sequências entre animais, e especialmente as interações entre o gato e os outros bichos, se tornaram um elemento importante no filme. Para essas sequências, o artista veterano de histórias Bill Pitt foi escolhido para trabalhar no projeto. Assim como havia feito em Branca de Neve e os Sete Anões, Pinóquio e Fantasia, a Disney contratou atores que foram filmados em grandes estúdios de som a partir da primavera de 1948. Além de serem usadas como referência para o desenvolvimento dos personagens, as filmagens também auxiliaram o estúdio a manter o custo de produção baixo, já que eles podiam verificar o enredo, o tempo e o movimento dos personagens antes de animá-los. A filmagem então era editada quadro a quadro em grandes folhas de fotostat para duplicação, uma das primeiras fotocopiadoras de projeção criada na década de 1900. Entretanto, os animadores acharam o método muito restritivo, pois não tinham permissão para imaginar nada que os atores ao vivo não apresentassem no estúdio de som. Qualquer experimentação poderia exigir mudanças e custar mais dinheiro, algo que a Disney queria evitar. Além disso, os animadores foram instruídos a desenhar a partir de uma certa perspectiva de direção para evitar tomadas e ângulos difíceis. Um dos maiores animadores da história do estúdio, Frank Thomas, contou que os animadores precisavam pensar em cada ângulo como o posicionamento tradicional de um live action, e não de uma câmera de animação, onde tudo é possível. Walt Disney contratou a atriz Elaine Stanley para interpretar a referência live action de Cinderela, e todos os movimentos da personagem foram baseados nos movimentos da atriz. Mais tarde, ela foi contratada para fazer o mesmo trabalho para a personagem da Princesa Aurora, de A Bela Adormecida, lançado em 1959, e Anita Radcliffe, de 101 Dálmatas, lançado em 1961. Já Jeffrey Stanley foi contratado para servir de modelo para o Príncipe Encantado, além de fornecer algumas vozes adicionais para o filme. Claire Dubré serviu como referência para a Fada Madrinha, mas o design da personagem foi baseado em Mary Alice O'Connor, esposa do artista de layout e diretor de arte Ken O'Connor, que trabalhou em 13 filmes e quase 100 curtas do estúdio. Na década de 1940, a Disney havia criado um conselho de animação que era responsável por auxiliar no gerenciamento do departamento de animação. Composto por 9 animadores supervisores, alguns deles trabalharam no filme. Eric Larson e Mark Davis foram encarregados de projetar e animar Cinderela, mas tinham ideias diferentes sobre a personagem. Larson foi o primeiro a animar a personagem, que ele imaginou como uma jovem de 17 anos com tranças e nariz empinado. No entanto, Disney ficou insatisfeito com o conceito e designou Davis como o segundo animador supervisor, cujos designs sugeriam que ela era, segundo o próprio estúdio, mais exótica, com um longo pescoço de cisne. Para minimizar as diferenças e definir o design final, a Disney contratou o animador Ken O'Brien, que, segundo Larson, fez os dois conceitos se tornarem um só. Stanley também influenciou a aparência final da personagem. Designado como supervisor de animação de Lady Tremaine, Frank Thomas ficou surpreso com o trabalho, já que ele havia se especializado principalmente em personagens mais carismáticos, como Pinóquio e Bambi. Wolfgang Reitterman animou a sequência onde os animais levam a chave do sótão pela escada até Cinderela. Já Milt Kahl foi responsável pela direção de animação da Fada Madrinha, do Rei e do Grão-Duque. Originalmente, Disney pretendia que a Fada Madrinha fosse uma personagem alta e majestosa, algo próximo da Fada Azul de Pinóquio. Porém, Kahl não concordou com a caracterização, e após a escalação de Verna Felton, ele conseguiu convencer Disney do conceito que ele queria para a personagem. Diferente dos personagens humanos, os animais foram animados sem referência a live action. Durante a produção, nenhum dos designs criados por Ward Kimball para Lucifer agradou ao Disney. Durante uma viagem à casa de Kimball, Disney viu o gato do animador e comentou que ele deveria ser o modelo para Lucifer, e assim foi feito. No final da década de 1940, o envolvimento de Walt Disney durante a produção havia diminuído visivelmente.
porque ele estava ocupado trabalhando nas filmagens do live action de A Ilha do Tesouro, lançado em 1950. Com isso, os diretores tiveram mais espaço para tomar as próprias decisões sem precisar conversar com o Disney sobre cada detalhe. Embora Disney não estivesse mais presente em reuniões diárias de história, os 3 diretores ainda mantiveram ele informado com memorandos, roteiros, storyboards e acetatos das gravações de trilha sonora, enquanto o chefe esteve na Inglaterra por 2 meses e meio durante o verão de 1949. O trabalho continuava mesmo quando Disney não respondia mensagens. Porém, em alguns momentos, ele pedia que sequências fossem refeitas após revisar os trabalhos. Ele pediu inúmeras pequenas alterações na animação, além de uma reformulação significativa do clímax do filme. Em 1946, o artista de histórias e letrista Larry Morey se uniu ao diretor musical do estúdio Charles Alcott para compor as músicas, com Cinderella originalmente cantando 3 canções. No entanto, nenhuma das músicas de Morey foi usada. 2 anos depois, a Disney recorreu aos compositores de Tin Pan Alley, Mac David, Jerry Livingston e Al Hoffman para compor as canções. Tin Pan Alley era uma coleção de editores musicais e compositores da cidade de Nova York que dominou a música popular dos Estados Unidos no final do século XIX e início do século XX. Após ouvir a canção Shibaba Shibaba na rádio, Disney decidiu que ela funcionaria bem como sequência da Fada Madrinha. Eles foram os primeiros compositores profissionais contratados fora da Disney. No total, 6 músicas foram interpretadas no filme. O trio terminou o trabalho em março de 1949. Oliver Wallace e Paul Smith também compuseram a trilha sonora, mas somente depois que a animação estava pronta para ser pintada, algo semelhante à trilha sonora de um filme live action. Esta foi uma enorme mudança em relação às animações anteriores da Disney, já que a música e a ação eram cuidadosamente sincronizadas em um processo conhecido como Mickey Mousing. O álbum de Cinderella, que marcou o lançamento da Walt Disney Music Company, hoje conhecida como Walt Disney Records, vendeu cerca de 700 mil cópias durante o primeiro lançamento e alcançou o primeiro lugar nas paradas pop da Billboard. Originalmente lançado nos cinemas em 15 de fevereiro de 1950, Cinderella foi o maior sucesso da Disney desde Branca de Neve e os 7 Anões, sendo o 5º filme de maior bilheteria lançado na América do Norte naquele ano. O feito se repetiu nas bilheterias britânicas em 1951. O sucesso de Cinderella permitiu que a Disney continuasse produzindo filmes ao longo das décadas, lucrando com lançamentos, vendas adicionais de discos, publicações de músicas e outras mercadorias. Tudo isso deu à Disney fluxo de caixa para financiar outras produções, estabelecer a própria empresa de distribuição, entrar na produção de TV e começar a construir a Disneylândia. E tudo isso começou com um sapatinho de cristal. Eu sou Júlia Gavilã e esse é o Mais Que Um Filme. Me siga nas redes sociais para acompanhar o que eu faço por aí e bater um papo comigo. Também siga o feed do podcast para não perder nada e conheça o Catarse do Mais Que Um Filme. Ou me pague um café via Pix. Até a próxima!